Boa noite, meus queridos amigos. A TV Chico Xavier e a Rádio Chico Xavier.com, mais uma vez ao vivo, com o programa Estudo do Livro dos Espíritos, hoje com a aula número 8. Estamos estudando, como vocês sabem, o Livro dos Espíritos desde o seu início, né, e desde a parte da introdução, pois geralmente não se estuda essa parte, já passa para a questão das perguntas e não sabemos da importância dessa introdução e das discussões que Kardec colocou justamente na introdução, muito interessante, né? E é importante, né, termos esse conhecimento. Fizemos hoje à tarde o programa Espiritismo e Você, né, com um tema importantíssimo sobre evangelização infantil. Né, demoramos a entrar porque estávamos estruturando um novo programa que vai ser lançado 9h30 na próxima segunda-feira, intitulado Espiritismo, Poesia e Espiritismo, que será ministrado pelo nosso companheiro, mais um parceiro da TV Chico Xavier e da Rádio Chico Xavier, Manuel Benevides, né? E o programa muito interessante, né? E que possam, né, vocês gostar, porque ele vai estar relacionado justamente à questão de poesias, né? E o casamento com a filosofia. Assim sendo, queremos desejar uma boa noite à Érica Nóbrega, né, que estava um pouco, por conta do acidente que ela sofreu lá no trabalho, estava um pouco adoentada agora de tarde, mas agora está conosco. Vibramos pelo seu pronto, né, estabelecimento, encontrar o equilíbrio. A Maria Penha, que é lá do Corrente Esperança, muita paz. A Selma Heloísa, a Ilza também, que se encontra conosco aqui. Não, mas o programa novo, o programa Espiritismo Você vai estar lá no nosso canal do YouTube, Érica, então você poderá ter contato. O tema foi muito interessante, né? É interessante essa questão da evangelização, né, infantil, e o novo programa vai ser lançado justamente 9h30 da segunda-feira. Assim vamos ao nosso estudo, né, do Livro dos Espíritos, porque hoje nós vamos terminar um programa e já entrar no outro, né, para cumprirmos a agenda que foi previamente programado. Então, como falamos no início, a aula de hoje é a número 8, é justamente o tomo 8 da introdução do Livro dos Espíritos, e que possamos ter um momento de estudo muito interessante. Como sempre fazemos, né, abrimos os estudos com esse parágrafo que se encontra no livro O Consolador, do Evangelho, o capítulo Consolador, de Paris de 1860, as Instruções dos Espíritos. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizam. Eis que do além túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Mensagem do Espírito de verdade. Assim sendo, como a própria mensagem coloca, nós só conseguiremos alçar o voo quando estivermos, como segundo o próprio Emmanuel, com as duas asas, a do conhecimento, da sabedoria e também da asa, né, do amor.
Uma ave ele não consegue alçar voo apenas com uma de suas asas, quando a outra é cortada. É preciso equilíbrio para justamente alçar voos maiores, e assim mesmo acontece conosco. Então, hoje, o estudo do livro dos Espíritos, o tomo 8 da introdução, que já começa dizendo: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e tão grande, não pode ser realizado com proveito, senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados do firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Quem se propõe a estudar a doutrina espírita é preciso realmente ter um vínculo de seriedade, né, de boa vontade, de perseverança, porque o campo é muito vasto, né, do conhecimento. A doutrina, o livro dos Espíritos já tem um leque de informações que consegue ele responder todas as questões hoje que o homem faz acerca, né, da sua existência. E o surgimento da doutrina espírita justamente exigiu, né, a sua postura séria, né, de Kardec, do professor Hipólite, né, a sua sabedoria, a perseverança, para que encontrássemos hoje, né, esses livros, esses 5 livros de forma o Pentateuco kardeciano, e que nos traz todos os conhecimentos, né, que a doutrina espírita pode oferecer para nós. Seguindo, não poderemos dar esses qualificados aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprimem os seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento necessário. Então, mais uma vez, reforçando que é preciso alguém que tenha a perseverança, que não tenha pré-julgamentos, né, acerca, seja qual for a situação, principalmente pela uma ciência nova que está nascendo, apesar de 161 anos da doutrina espírita, ainda é uma ciência nova, né, para muita gente, né? E aqueles que se julgam a priori ou levianamente, e principalmente sem tudo ter estudado, não conseguirá absorver os conhecimentos e vai justamente prejudicar o entendimento daquele que poderia fazê-lo entender, né, o homem, a sua própria existência e a vida que hoje nós justamente temos como de fundamental importância, né, para todos nós. E sim, é preciso, como a Érica diz, muita responsabilidade. Seguindo ainda, menos poderíamos dá-los a certas pessoas que, para não perderem a sua reputação de homens de espírito, se esforçam por encontrar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou tidas como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções merecem a consideração dos que prezam de bem educado. Então, ainda reforçando aquela questão de aquele que se detém ao estudo, né, da doutrina espírita, é preciso justamente o espírito de seriedade, sem prejulgar, né, e necessário ir a fundo aos estudos para que possa absorver todo o conteúdo que ali está expressado na doutrina espírita.
Que se abstenham, portanto, os que entendem que os fatos não são dignos da sua atenção. Ninguém pensa em violentar-lhe a crença, mas que respeitem a dos outros. Mais uma vez, ele colocando que não adianta justamente dar esses conhecimentos àqueles que acham que os conhecimentos da doutrina não são dignos para ele, né? E principalmente porque a doutrina espírita tem essa autoridade de não, e esse respeito de não violentar a crença dos outros, né? Tanto respeitar a nossa doutrina espírita, como também respeitar as crenças, né, dos outros. O que caracteriza um estudo sério? É a continuidade que lhes dá. Devemos admirar-nos de não obter com frequência nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando as fazemos ao acaso e a queima-roupa em meio de uma enxurrada de perguntas extravagantes. Além disso, acontece muitas vezes que uma questão complexa, para ser elucidada, exige outras preliminares e complementares. Então, Kardec coloca justamente a característica de um estudo sério, que é justamente a sua continuidade. Aquele que se propõe a estudar a doutrina espírita, ele não pode intercalar esses conhecimentos, esses estudos, né, com outras ou com intervalos. Eu vou estudar um pouco hoje, daqui a um mês, um ano, 2, eu dou continuidade a este estudo. E Kardec levanta justamente essa questão. É preciso a continuidade para que a gente não possa perder o raciocínio e não perder justamente a motivação. E ele diz que devemos admirar-nos de não obter com frequência nenhuma resposta sensata a questões que de si mesma graves, quando as fazemos ao acaso e a queima-roupa. E nós sabemos que Kardec foi muito criterioso no processo da codificação da doutrina espírita, estudando profundamente, né? E os questionamentos que fazia, e tinha as comprovações dentro de uma postura que ele estabeleceu de uma nova ciência, e por conta disso não atropelava, né, justamente aquele conhecimento que estava ali, que poderia de alguma forma, né, deturpar todo o seu trabalho que ele vinha realizando. Érica diz que sem estudar não há como compreender toda a sua essência. Isso é verdade. Preciso a continuidade do estudo, a seriedade, o não prejulgamento, né? E para que possa justamente absorver o conhecimento que ali tem dentro dos livros da codificação. Quem quer adquirir uma ciência deve fazer um estudo metódico dela. Começar pelo princípio e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Quer dizer, a doutrina espírita foi uma ciência nova criada naquela época. Kardec estruturou dentro de um objeto de estudo que não tinha, como vimos na aula passada, como controlar esse objeto de estudo, que era justamente o espírito. E aquele que dirigir a um sábio, ao acaso, perguntas acerca de uma ciência, cujas primeiras palavras ignore, colherá algum proveito?
Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? Claro que não. E por conta da postura de Kardec, que foi muito sério, perseverante nos estudos, e diante de uma nova ciência que ali estava estudando, ele obteve todos os cuidados para tirar justamente o conhecimento que estava ali surgindo naquele momento. E nada acontecia por um acaso. Tudo tinha uma estrutura metódica para adquirir, absorver, extrair os conhecimentos daqueles experimentos, daquelas comunicações que ali surgiam. Então Kardec, nesse sentido, ele teve um cuidado extremamente cuidadoso, justamente porque sabia que nada estava acontecendo ali por um acaso, né? E assim temos hoje o que temos dentro das obras da codificação. Amália Guimarães, seja bem-vinda, né, que é da Itabuna, na Bahia, muita paz, né, muita luz. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, já na aula 8. Aqueles que perderam as aulas anteriores podem justamente acompanhar através do nosso canal de YouTube, que lá se encontram as 7 primeiras aulas do estudo do Livro dos Espíritos, porque aí vai acompanhando, né? Alguma dúvida que tiver, coloca aqui nas aulas que virão pela frente, a ideia nossa é justamente gerar essa dinâmica, né? Essa inter-relação, né? É como se estivéssemos numa sala de aula, né? Presente, né? E aí discutir os assuntos, tirar as dúvidas que sejam necessárias. Segue, essa resposta isolada será forçosamente incompleta e, por isso, quase sempre ininteligível, ou parecerá absurda e contraditória. Quer dizer, Kardec nunca fazia nada desconexo, porque se fosse trabalhar essa nova ciência dentro de uma estrutura, vamos dizer, da emoção, e isso iria interferir, e as questões que surgissem fora de um contexto, é claro que as respostas iriam surgir de forma completamente, vamos dizer assim, ininteligível, né? Ou parecerá absurda ou contraditória, que é o risco daqueles que querem estudar determinada, principalmente uma nova ciência, dentro de uma situação em que ele não tenha o controle ali devido. Os resultados serão sempre incompletos e ininteligíveis e não vai responder justamente aquilo que está sendo estudado merece ter. Dá-se exatamente o mesmo nas relações que estabelecemos com os espíritos. Se quisermos nos instruir na sua escola, com eles devemos fazer um curso, mas como entre nós é preciso escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Então, aquele que se determina a ter o contato direto com os espíritos, é preciso estudar bastante. E para que mereçamos justamente esse contato mais direto com os espíritos, escolher as pessoas que vão dar as instruções, né? E nessa estrutura trabalhar, né? E estudar assiduamente, continuamente. Dizemos que os espíritos superiores só comparecem às reuniões sérias. Às reuniões frívolas vão aparecer os espíritos de acordo com o nível daquela reunião, sobretudo aquela
em que reine a perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens afastam as pessoas criteriosas. O campo fica então livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. Quando o grupo se propõe justamente a estudar a doutrina espírita profundamente, devem estar estruturados num clima de comunhão, de harmonia, de propósitos elevados, porque a assessoria deste grupo será sempre de espíritos superiores que estarão sempre ali intuindo o grupo para absorver os conhecimentos à medida que vão estudando. Pelo contrário, a assessoria será justamente de espíritos levianos que estarão brincando com aquelas pessoas e muitas vezes intuindo, coisas fora da realidade ou entendimentos que estão fora de todo o contexto daquilo que está estudando. Por isso, a responsabilidade que os dirigentes sempre colocam, os critérios, a atenção para que seja cultivada a harmonia, o bom senso entre o grupo, porque é necessário uma assessoria de espíritos superiores ali para que o estudo se desenvolva da melhor maneira possível. O que sucederia numa reunião dessa, há uma pergunta grave. Seria respondida, mas por quem? E como se, no meio de um bando de galhofeiros, lançássemos essas questões. Que é a alma? Que é a morte? E outras tão recreativas quanto essas. Quando é um grupo imbuído, o sentimento de realmente, de sinceridade, de querer estudar e a continuidade daquele estudo, a assessoria dos espíritos vão ser de espíritos que estão interessados em aprender a passar informações e conhecimentos de forma correta. Se é um grupo desarmônico, é claro que ali vai ter espíritos. Quando você lança, como Kardec coloca, a mesma questão, mesma pergunta, o que é alma, há grupos distintos, um imbuídos no sentimento de harmonia e o outro, sem o interesse devido, as respostas vão ser com certeza diferentes, E esta do grupo harmonioso será muito mais profunda e a outra bem superficial que não vai conseguir justamente convencer aqueles que estão ali estudando. E por último, se queres respostas sérias, sede sérios vós mesmos, na mais ampla acepção do termo, e procurai preencher todas as condições requeridas. Só então obtereis grandes coisas. Sede mais laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, a fim de que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. Kardec encerra justamente com um conselho e um puxão de orelha. Se queres respostas sérias, se aquele grupo quer respostas concisas, consistentes e profundas, o grupo se encarregue de ter o interesse, de uma seriedade e de uma continuidade no estudo, que vai receber respostas de acordo com a ação daquele grupo. Então, Kardec, nesse tomo que hoje nós estudamos, ele justamente ressalta a questão justamente
da seriedade, né, do estudo. Quando alguém se dispõe a estudar a doutrina espírita, ou seja, qual for a situação de outra área, é preciso realmente se trabalhar em grupo, com muita harmonia, para que possa assim colher os frutos necessários, né? E se o grupo realmente é sério e tem aquele compromisso firmado naquele dia, semanalmente, a assistência vai ser completamente outra. Se aquele grupo se reúne hoje e daqui a um mês é que vai se reunir, atrasa o início da reunião, né? Encerra, vamos dizer assim, antes do tempo de terminar aquele tema que foi proposto para aquele dia, é claro que os espíritos superiores não vão se interessar de estar assessorando, né? Eles querem instrumentos que tenham a boa vontade e o esforço para se dedicar ao estudo. E ele coloca a doutrina tem que ser estudada a vida inteira, não podemos parar nunca. É sempre a lei de afinidade, isso é verdade. Um grupo harmônico e dentro do processo de afinidade e de bons propósitos será assessorado por espíritos superiores também afinados com a proposta do bem. Assim sendo, estamos encerrando esse aula de hoje, a aula número 8. Na próxima segunda-feira estaremos às 20 horas com a aula número 9, mas antes disso estaremos lançando o programa que será ministrado por Emmanuel Benevides, o programa Poesia e Espiritismo. Que Jesus possa abençoar a todos, que possamos ter uma noite de muita harmonia, uma noite de muita paz e uma noite de muita luz.